De onde veio o tema o auto-perdão? Da minha necessidade de me perdoar. Porque quando eu comecei a atender no consultório, eu percebi o quanto as pessoas, elas eram o maior obsessor delas. Né? Chega um momento que a gente está tão mal que o obsessor tira férias. Ele diz, eu não posso fazer nada mais competente do que ele tem feito com ele mesmo. Então eu vou ali para o Caribe, tomar um banho de praia, porque tem até os nossos amigos que fazem o Amigos da Luz, aquele grupo lá do Rio que faz stand-ups, né? Tem um deles muitíssimo interessante em que o obsessor chega para pedir ao cara para deixar ele obsediar, cumprir o papel dele. Porque ele não deixa, porque toda vez que ele tenta obsediar, ele já conseguiu fazer pior que ele faria. Então, por favor, me ajuda eu fazer minha missão, que é a minha missão de obsediar. E esse conselho não é meu, que é espírito de luz. Eu não sou espírito de luz, eu sou obsessor. Então, por favor, me ajuda, pelo amor de Deus, a deixar eu fazer minha parte. E aí nós temos 3 tipos clássicos de pessoas, né? Na minha visão, que são as pessoas que têm problemas, as pessoas que pensam que têm problemas e as pessoas que são o problema. Né? Então, quando a gente pensa em pessoas que pensam que têm problemas, são aquelas pessoas que apresentam algo que para ela está doendo, tal, mas que, se você for realmente colocar numa balança, você vai ver que não se trata de um problema, mas de um aborrecimento. Né? Mas a pessoa está dando uma ênfase tão grande com aquele discurso de vítima que aquilo se torna um grande problema para ela. E aí, por exemplo, eu tenho certeza que se meus olhos fossem azuis eu teria mais namorado. Eu tenho certeza que se eu tivesse um carro legal eu tinha mais namorado. Essas pessoas pensam que têm problemas. Tem aquelas pessoas que têm problemas. Por exemplo, quando chega uma mãe para mim e diz assim, meu filho morreu de acidente semana passada. Ou eu então recebi um diagnóstico agora e o câncer que eu vinha combatendo há muito tempo está com metástase e o médico disse que eu tinha 6 meses de vida física. Ela tem um problema. Né? E as pessoas que são problemas, você imagina como é que ela é, né? Às vezes elas são irritantes de conviver. Às vezes no ambiente de trabalho tem pessoas que são assim, que você diz assim, só a reencarnação explica porque eu estou trabalhando com essa pessoa, vivendo com essa pessoa, falando com essa pessoa. Não é nem Freud que explica, é Kardec mesmo, porque nem Freud dá conta. E aí você, no fundo, percebe que essa pessoa, por mais que você possa desejar o mal a ela, de tanto que ela lhe chateia, você chega à conclusão de que nada pode ser pior do que você querer desejar ela, do que ela ser quem ela está sendo. Porque se ela lhe provoca mal-estar numa convivência temporária, ela é o próprio mal-estar em conviver com ela. Você imagina que quando ela acorda, que ela escova os dentes, quem ela olha? Ela. Caramba, isso não tem preço, né? Imagina a sensação de derrotismo que a pessoa tem. Então tem pessoas que realmente vivem esse processo e parte desse processo vem de um sentimento que pode ser ou não consciente, pode ser ou não tido pela pessoa como algo a ser trabalhado, para você ter um mínimo de consciência disso, que seria a incapacidade de se perdoar. Então a primeira coisa que a gente se perguntaria, o que faz alguém não se perdoar? Ela pode sentir que cometeu ou que comete diante das leis de Deus ou dos padrões morais que para ela foram passados, algo que vai tão contrário a tudo que ela acha que não é merecedora do perdão e da felicidade. E nesse caso, a gente teria que ver quais são os sistemas de valores, as configurações que ela tem na cabeça, para que a gente possa entender como aquilo afeta ou não a autoestima dela. Bom, então a gente chegou a um conceito que está ligado a um outro, que seria de não perdoar-se, que seria a ideia de autoestima. De onde viria então o sentimento de autoestima elevado ou o sentimento de autoestima baixo que nós temos? Não precisa de uma grande pesquisa, nem ser um estudioso do comportamento humano, como é o caso, para perceber o quanto a maior parte de nós não tem uma autoestima boa. Nós não temos uma autoestima boa porque nós criamos um conjunto de padrões na sociedade, muitos dos quais sempre nos sentimos completamente distantes desses padrões. Vamos pegar alguns exemplos para a gente começar a sentir o quanto é fácil terminar se sentindo incapaz de ser feliz, de merecer a paz, a felicidade, o amor, o cuidado de Deus e o perdão, inclusive o nosso próprio perdão. Vou pegar um exemplo de uma coisa que mexe muito com a nossa sociedade atual, que a todos nós gera muita energia gasta, uns mais, outros menos, que é a ideia de padrões estéticos que a sociedade nos oferece. Nós temos uma sociedade que criou certos padrões estéticos e esses padrões eles funcionam como uma espécie de esmagamento psicológico que faz com que a gente tente se encaixar neles, geralmente de uma forma muitíssimo apertada, né? Mais ou menos uma de 36, e que a gente está evitando nunca cabendo, sempre com o sentimento que está sobrando gente.
Esse sentimento, ele vai desde como você vê seu rosto, seu olho, sua boca, sua altura, sua cor de pele, enfim. Esses padrões, eles são reproduzidos nas mídias, nas redes sociais, nos outdoors, de uma forma tão absurda e ainda mais com manipulação imagética através do Photoshop, que nem mesmo quem está dentro do padrão se sente como tal. Lembro que uma vez Gisele Bündchen perguntaram para ela com quem você gostaria de parecer. Ela disse, comigo mesma, numa capa de uma revista. Aí o repórter perguntou, como assim? É porque terão mais ou menos umas 150 fotos minhas, pegam a melhor foto, corrigem todos os meus defeitos no Photoshop, diminuem algumas coisas e bota lá. Quando eu olho eu faço, eu queria ser assim. Então se você está lá comprando sua feira, bem tranquilo, e você passa diante de uma banca de revista e vê uma foto dela e se sente menor, saiba que ela também se sente. Que sirva de consolo. Para a mídia ninguém presta. Ninguém é bom o suficiente. Vocês devem ter assistido Troia, com Brad Pitt. Vocês sabiam que as coxas que apareciam não eram dele? Ele teve um dublê de coxas para o filme. As coxas eram consideradas finas. E aí toda vez que aparecia a coxa, se você voltar a assistir o filme, você vai perder que é um recorte. Não mostra mais ele, mostra só aquela corrida da coxa super malhada que não era dele, porque nem a coxa de Brad Pitt serve. Imagine a sua. Então, se nem a dele presta, fica tranquilo, te aceita como tu é. Essa pressão, ela é estética, ela é moral, é do papel da mulher, é do papel do marido, do papel do filho ideal, do papel do trabalhador ideal, do espírito ideal. A gente tem tantos ideais tão fantasiosos e tão distante da nossa realidade mais cotidiana e simples, que sempre há um processo de esmagamento da identidade, sempre nos sentindo abaixo de tudo que está posto. Eu ontem fui à Constância, a gente teve a oportunidade de ir a uma das lojas, e toda vez que a gente entra numa loja, você chega na parte de roupa íntima, você vê pessoas com fotografias, né? E aí você compra uma roupa daquela pro seu marido, assim, e pensa assim, ele vai ficar um gato usando. Mas eu não sei se você percebe que a pessoa que está usando aquela roupa, ela tem um corpo extremamente perfeito, segundo os padrões que nos estabeleceram. E obviamente que quando seu marido veste, não fica muito parecido com o que você viu lá na fotografia. A mesma coisa acontece quando nós compramos uma roupa íntima para as esposas. Obviamente que quando ela veste, tem coisas que não tinha na moça que estava lá na imagem. E aí eu estou notando uma coisa fantástica. Isso é o poder que a televisão tem, a mídia tem, as redes sociais têm disso. Por que vocês estão rindo disso que eu estou contando agora? Eu gostei dessa resposta. Eu estou rindo porque é verdade. E o que é verdade? É verdade que a gente é ridículo ou que nos convenceram que nós somos ridículos? Os dois. Então tá, qual é a maior verdade? Que nós somos ridículos? Me procura no final, por favor, para saber ajuda. A maior verdade é que se criou tais padrões para criar um sentimento de profunda fragilidade e rebaixamento da autoestima, para que para tentar se compensar você precisa comprar para se aproximar dos modelos dos produtos que eles anunciam. Então você não tem aquele corpo, mas você tem o perfume daquela pessoa que está naquela reportagem. E aí você tem uma sensação de proximidade, porque há um esvaziamento do sujeito para que eu venda o preenchimento dele através de coisas. E isso é uma outra loucura da Matrix. É quando eu penso que eu vou me sentir feliz se eu tiver tais padrões. Então tá. Então significa dizer que as pessoas que vivem neste mundo encantado das celebridades, os nossos irmãos que passam por uma prova tão complexa de beleza, fama, sucesso, poder e glória, são tão felizes que raramente você vê uma celebridade morrer de overdose. Raramente você vê uma celebridade cometer suicídio. Raramente você vê uma celebridade em processo de autodestruição, porque elas são tão felizes, elas são tão plenas, elas são tão realizadas, que são quase Dalai Lamas para nós. Na verdade, o que nós vemos, gritantemente, é que esses nossos irmãos que passam por essa prova de buscar o pote encantado, chegam num ponto da sociedade que não tem mais para onde ir. Porque enquanto a gente está embaixo, a gente acha que lá tem a felicidade. Mas quem finalmente chega, aspas, neste lá, lugar da felicidade, entra em processo de autodestruição. Então alguém está contando uma mentira. As pessoas que chegam do outro lado do arco-íris não encontram o pote de ouro. Encontram-se num vazio absurdo, num canto onde não tem mais para onde subir, porque estão lá e não tem outra alternativa a constatar
que o mundo material, que é muito legal ter conforto, que é bom poder morar bem, tudo isso faz parte, mas não é o objetivo de um espírito eterno em estágio na Terra. Nós não podemos confundir a sensação de que nós estamos aqui para construir essa escala de conforto. Ela pode até fazer parte da nossa vida, mas não como meta da nossa existência, mas como um instrumento que a gente utiliza para cumprir a verdadeira meta, que é de crescimento espiritual e maturidade, que se dá através de uma contribuição significativa, clara, objetiva, de melhoria da minha vida e da humanidade. Para isso, eu preciso colaborar com o Papai do Céu. Agora, para colaborar com o Papai do Céu é difícil você dizer assim, eu amo você, mas eu não me amo. Porque você começa a perceber o seguinte, que todo o projeto que está estabelecido para você é sabotado pela sua falta de amor próprio. Porque a sua falta de amor é baseada no ideal do eu que você criou, numa figura extremosa, idealizada, que você nunca está perto dela. A grande pergunta é, por quê? Talvez essa idealização do eu, ela sirva para sempre nos dar desculpa de que, tá vendo, eu não consigo, eu sou incapaz, eu nunca consigo chegar nesse ponto. Porque o ponto que eu estabeleci foi absurdo. Foi descomunal com minhas próprias forças e competências. Pegamos agora uma passagem do Evangelho muito interessante, para que a gente possa analisar, a partir da perspectiva deste personagem, o psiquismo dele. Quando Jesus descreve ou histórias que de fato ocorreram no cotidiano de sua vida na Judéia, narrada pelos evangelistas, ou ele conta uma história de cunho moral, ele sempre fala de personagens, e esses personagens, que são pessoas como nós, comuns como nós, elas têm as suas identidades psicológicas que são reveladas através da vivência, da experiência que Cristo teve com elas, ou da parábola que ele conta acerca de um psiquismo, que ele vai falar, por exemplo, do filho pródigo. E temos então a parábola dos talentos. O homem recebe os servos e entrega a um servo 5 talentos. Entrega a outro servo 3 talentos, vai 2 talentos, e a um servo 1 talento. E como todo mundo aqui deve lembrar, os 2 primeiros multiplicam o que receberam, enquanto que o segundo, narrativa de Mateus no capítulo 25, no versículo exatamente 25, ele diz, e porque tive medo, escondi o meu talento. Então, olha essa frase, medo. Medo. O medo impossibilita a ação de Deus na nossa vida. Simplesmente, a gente se acha merecedor. Medo representa aí alguns sentimentos. Primeiro, desperdício. Você recebeu um talento e você desperdiçou. Geralmente é, mas o outro recebeu o outro talento. Mas o outro recebeu 2. O outro recebeu 5. É desvantagem. Eu poderia até imaginar que o cara argumentou assim com ele. Vamos combinar o seguinte, Senhor. Você deu 5 talentos a João. Você deu 2 talentos a Pedro. E deu 1 talento para mim. Isso é injusto. Pensa comigo, Deus. Se Pedro pegar o talento dele e investir na Nasdaq e perder, ele fica com 1. Se João pegar 4 dos talentos que ele investir e perder, ele continua com 1. E se eu perder 1 que eu tenho, eu fico sem nada. Então eu fiquei com medo e resolvi então não fazer nada. Desperdício. Esse desperdício é sempre fruto de uma das coisas que mais provoca infelicidade. Toda vez que você estiver infeliz, a não ser que esteja acontecendo um evento de fato na sua vida que provoca infelicidade, como estar desempregado, sofrer humilhação, perder alguém que você ama, sofrer um acidente, diagnóstico de uma doença, coisa muito objetiva. Se tiver uma vida mais ou menos comum e você estiver infeliz, você vai perceber o seguinte, você está se comparando com os outros. Não tem nada que mais seja destrutivo para o ego humano do que comparações. E comparações a gente sempre faz de forma infantil, com quem a gente suspeita ou imagina que está melhor que a gente, o que nem sempre é verdade. E mesmo quando é, nunca é a maioria das pessoas. A maioria está bem infeliz. Então, eu lembro de uma experiência, uma que eu vivenciei e outra que foi uma paciente. Vocês já devem ter ouvido, porque hoje em dia a gente chega nos cantos, todo mundo ouviu tudo no YouTube. E ainda diz assim, você nem contou aquela história. Mas enfim, essa história de fato aconteceu. Uma paciente chegou para mim, entrou no consultório, ela fazia medicina na época, e entrou revoltada no consultório, e de forma bem teatral, que era característica dela, tem uns pacientes que eles teatralizam na sessão. Ela sentou e fez, eu odeio aquela nojenta. E sentou. E eu fiquei em silêncio. Ela não dizia mais nada, então eu perguntei,
é alguém que eu conheço, porque ela tem uma lista de nojentas impressionante. É alguém que eu conheço? Ela disse, não, essa você não conhece. Eu não resisti e fiz um comentário sarcástico, e sua lista só aumenta. Então eu perguntei uma coisa bem óbvia, se eu reputo alguém como nojento, eu devo ter tido por parte dessa pessoa algum gesto, algum tipo de comportamento nela que me nojou. Então eu perguntei, foi o que ela te fez? E a resposta antológica foi, você acredita que toda vez que essa nojenta vai apresentar um seminário no curso, ela tira 10? Dei uma pausa e disse, só para me provocar? É, galera, tem gente que pensa que o mundo gira em torno dela. E aí a gente chegou naquele momento, eu perguntei, então você acha que ela estuda bem o seminário, prepara, só para te provocar? Tu acha que ela gira em torno de você? Mas é claro, ela não gosta de mim, ó, a projeção da sombra. Ela não gosta de mim. Acho que a mulher é indiferente a ela, não sabia nem que ela existia. É porque tem gente que acha como tapete e é pisado como tal, porque se coloca nessa condição de carpete. E aí, eu disse assim, eu não sabia dessa sua característica, que é a terapia de choque. Teve uma pessoa que mandou no Facebook que eu não deveria nunca fazer isso com o paciente, que foi ridículo eu ter feito isso com ela, mas eu achei que funcionou, e funcionou bem. Eu disse assim pra ela, eu não sabia que você tinha essa característica. Quanto tempo a gente está fazendo terapia aqui juntos? Ela disse, 6 meses. Pois é, já tinha percebido algumas características suas, mas essa particularmente pra mim é nova. Dei um suspense, né? Qual? Você é burra. Meu Deus, como você é burra. Ela fez, cara, eu tô te pagando, pra dizer a verdade. Pra dizer a verdade. Você é burra, e como você não é aqui do Nordeste, eu vou dizer uma expressão bem característica nossa. Você é burra com força. O que significa dizer com vontade e propósito de ser burra. Eu quero ser burra, né? E eu estava fazendo aquilo para irritar ela. Por que você está dizendo isso? É porque é o seguinte, pessoas inteligentes, quando elas veem algo fantástico que elas não sabem fazer, elas reverenciam e aprendem. Pessoas burras lamentam. E se sentem machucadas com a luz do outro. Então, se você fosse inteligente, eu vou provar que você não era. Prove! Quando ela começa a apresentar o seminário, o que é que você faz? É claro que eu saio da sala da aula, tá vendo? Burra, 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 burra. Você sai, na hora que ela está apresentando, e tira 10, você não aprende como ela tira 10. Você tem que ficar na frente, na primeira cadeira, e ver cada gesto dela, cada recurso que ela utiliza, e aprender, ao invés de lamentar. Beleza, eu achei que eu era o cara, até que eu passei por uma cena igual a dela. Nada como experimentar isso, para você sentir-se completamente humano, porque eu descobri que você só pode usar alguém quando você é humano. Quando você acha que é um avatar que veio para a Terra para servir missão, você não consegue socorrer alma nenhuma. Só quando você se identifica como qualquer uma delas, é que você consegue socorrer. Estava eu no consultório uma sexta-feira, por volta das 5 da tarde, quando um colega meu me chamou para o estacionamento e disse, ó Sandro, vem cá que eu tenho uma surpresa para te mostrar. E eu fui. Feliz, fim de expediente, sexta-feira, né? Você fica, e essa libertação do lelê, a senzala tá abrindo, aí você fica naquela sensação de euforia, já natural das 5 da tarde da sexta-feira, é o contrário das 5 da tarde do domingo, já percebeu, né? É oposto. Então tá. Quando eu saio no estacionamento, o que ele me mostra? Novo carro. Carro novo dele. E eu fui impactado pelo óleo. Porque era o carro que eu queria, que eu achava que eu merecia, não ele. E aí a gente me mostrar que tinha 7 airbags, airbag de cortina, tinha um kit multimídia de 7 polegadas, tinha sensor de batida, e quanto mais ele mostrava, mais meu ódio aumentava. Mas o pior não era isso, eu era fingir que eu estava feliz. Dizendo, você merece. Enfim, chego eu em casa, acabado, arrasado, sexta-feira, 6h30 da noite, e entro em casa e você sabe que mãe e esposa tem aquela capacidade que Davi escreve lá no Salmo 23, né? Mesmo quando falta em você palavras, ela conhece seus pensamentos. Ela percebeu que eu estava com algo estranho e perguntou, aconteceu alguma coisa? E eu respondi de forma muito clara que não tinha acontecido nada. Não aconteceu nada. Óbvio que eu estava declarando que estava muito bem, que estava tudo tranquilo. Tem certeza absoluta, fique tranquila, tudo em paz. E eu fui imediatamente para o escritório, entrei no computador e comecei a entrar em sites de simulação de banco para ver se eu comprava um carro igual aquele. Sexta-feira à noite nada, sábado de manhã nada,
crédito consignado, agiota, que danado tinha. Eu comprar um carro daqui. Nada. Domingo, 6 da tarde, finalmente, eu percebi que eu não tinha como comprar um carro, a não ser que eu passasse 6 meses sem almoçar, daria para encaixar a prestação do carro. Eu poderia optar por uma sopinha tipo Nosso Lar, para ficar mais esbelto, mas eu não poderia submeter a minha esposa a tal regime, porque afinal de contas o desejo era só meu de ter o carro. E aí, finalmente, eu percebi que desejo, eu não preciso comprar um carro igual dele. Coisa infantil, ai meu Deus do céu, enfim. Cheguei, sentei junto da minha esposa, ela percebeu que eu estava com um semblante, tipo, voltou aí mesmo, né? Ela disse, você tá bem? Eu disse, tô bem igual. Por quê? Eu percebi que eu não preciso trocar de carro. Ela disse, graças a Deus, voltei. Tu tava num surto só, diga eu sei. Mas eu tô muito feliz agora. Por quê? Porque percebeu que você não precisa de trocar o carro? Eu disse, não, porque eu sou invejoso. Ela fez, você tá feliz por isso? Sim, porque eu achava que eu não era. Como é que eu ia mudar uma coisa em mim que eu achava que eu não tinha? Nada como ter uma coisa dessa para poder saber o que a pessoa sente. E esse sentimento vai ser útil para mim, porque quando a pessoa chegar para mim contando essa história, eu vou fazer, eu te entendo perfeitamente. Mas nós vamos conseguir superar juntos, eu e você. Alma humana, vamos juntos. E aí eu pensei assim, como ajudar sem cair? Como Pedro conseguiria ajudar Jesus se não tivesse negado ele 3 vezes? Você já imaginou o que aconteceu com Pedro? Eu estava fazendo uma palestra para a Juventude Espírita lá em Goiás. E aí, não, mas tem aqui, ó, olha o tamanho. Eu estava fazendo uma palestra para a Juventude Espírita lá em Goiás quando o jovem perguntou para mim qual foi a sensação que Pedro teve ao negar Jesus 3 vezes. Eu fiquei pensando, pô, eu nunca pensei nisso. Aí, quando ele me disse isso, eu pensei, poxa, imagina como foi, né? Aí eu fiz, olha, imagina a seguinte situação. Sua mãe vai lhe pegar no colégio. E você sabe que tem dia que a mãe, ela vai lhe pegar no colégio do jeito que ela saiu de casa. Com o cabelo assim, Frankenstein, a roupa amassada e melada, tipo aquela música, o avental todo sujo de ovo, mamãe, mamãe, mamãe. Então a sua mãe chega, você tem mais ou menos 14 anos, 15 anos, sua mãe chega com aquela imagem total da desgraça. E aí alguém olha, tua mãe chegou, você faz, não é minha mãe. Tem certeza que aquela senhora ali não veio pegar, não é minha mãe não. Aí de repente ela olha em sua direção e você vira o rosto. Tem certeza? Não, parece, mas não. Aí sai, vai pra casa a pé, para não pagar o mico da sua mãe desgrenhada e pegar o colégio. E aí, claro, você demora a chegar, você não foi de carro, sua mãe chega em casa aqui pra você não atende o celular, e quando você chega ela está em desespero, obviamente. Ela fala, meu filho, graças a Deus que você chegou, eu estava rezando tanto aqui pedindo a Deus, você é o amor da minha vida. Aí ele dá um abraço, aí faz, estava negando essa mulher até agora. Isso não é nem perto do que Pedro sentiu, gente. Não é nem perto do que Pedro sentiu. Imagina, gente. Imagina que sentimento ele teve. Mas olha só. A partir daquele evento, ele pôde perceber a fragilidade dele. Porque é a nossa fragilidade que nos possibilita nos ajudarmos. É essas incoerências, sabe? É a gente saber o que é certo e fazer o que é errado ainda. Porque a gente fica naquele estágio entre o que eu já percebo como conceito psicológico e, digamos, existencial para mim como um valor a ser seguido e o que eu consigo fazer como comportamento. Há uma distância entre o que eu já acredito, leio e entre o que eu vivencio e faço. E essa distância, ela é humana. Tanto que Paulo vai dizer numa carta belíssima aos Romanos, quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o meu entendimento, já sei que a lei de Deus é melhor para mim, mas os meus membros operam uma outra coisa que me deixa debaixo da lei do pecado. Ele estava diagnosticando a chamada ambivalência psicológica entre o que eu sei e o que eu faço. A única pessoa que não tinha distância entre o que fazia e dizia era o Cristo. Por isso que João vai dizer no evangelho dele, era o verbo que se fez carne. Porque a palavra e a ação dele era a mesmíssima coisa. No mais, nós somos distantes do conceito e da prática. O que nós queremos fazer? Aproximar. A gente vai aproximando o conceito da prática num processo de respeito às etapas, porque não tem forma de bolo para a evolução. Cada um de nós constrói ralando
do nosso jeito. Cada um de nós tem as próprias experiências e cada um de nós vai construindo, ora fazendo, ora não, aquelas características importantes para que a gente se sinta bem. Mas o importante é que a gente tem que se amar já e não depois. Não se melhora para se amar. Aprende-se a se amar para poder melhorar. Não se fica bom para servir a Deus. Se serve a Deus para ficar bom. Não se ilumina para trabalhar no Espiritismo. Se trabalha no Espiritismo para se iluminar. Não dá passe, fala e vai para mediúnico espírito de luz. É não, é nós. Nós. Exatamente assim, com essas fragilidades, com todas essas coisas, mas já amados por Deus. Para que a gente possa sentir essa experiência de conforto pessoal e aceitação da condição do que nós somos. Geralmente, 2 tipos de pessoas existem. As pessoas que acham que merecem ser amadas e amar, e as que não acham isso. E a diferença entre ambas é apenas isso. No mais, elas são iguais. Elas têm dificuldades, elas erram, elas acertam, elas levantam, elas caem, mas uns se punem por isso. Tem pessoas que não se perdoam por errar. Imagina que arrogância. Arrogância. Sabe quando você está aprendendo a pilotar um carro? E aí você começa, pelo menos aqui não sei, mas no Brasil ainda a gente começa, mesmo que tenha carro automático, você tem que fazer aula com carro de marcha. Aí você vai lá fazer a danada da minha embreagem numa ladeira. Aí o sinal abre e você vai tentar sair, o carro acontece o quê? Morre. Aí você diz o que com você? Imbecil. Como se tivesse no código genético uma etapa já pré-determinada de direção de carro. Não tem. São coisas que eu vou aprender e vou errar. Essa visão sobre erro e acerto em mim, no que eu faço, determina sucesso e insucesso, felicidade e infelicidade. Exemplo clássico, antológico, completamente claro disso do ponto de vista psicológico foi Thomas Alva Edison descobrindo a lâmpada elétrica. Ele estava lá nos Estados Unidos, num laboratório cheio de pessoas tão capazes quanto ele. Vários homens com doutorado e capacidade técnica como ele tinha. Ele estava lá tentando fazer a lâmpada ficar acesa, como vocês já devem ter lido na biografia dele, alguma coisa, comentar a respeito disso. Ele estava lá tentando fazer a lâmpada acender e ela explodia na sequência. Depois da milésima experiência, uma pessoa do lado dele, um pesquisador tão tarimbado quanto ele, disse: Dr. Thomas, desista. É a milésima vez que o senhor tenta fazer e não consegue. E ele comentou: não, agora é que eu não desisto mesmo. Aí o cara perguntou: por que não? Porque eu já sei 1000 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Observa, olha a diferença de visão. O outro viu 1000 erros. E ele viu a aproximação do acerto. Vê a diferença? Algumas experiências depois, ele tirou o oxigênio dentro do bulbo, que era que fazia com que o filete aquecesse e explodisse, criou um vácuo. O bulbo ficou quente, sem explodir o ar ao redor, sem aquecer o ar ao redor explodir o bulbo de vidro. E ele descobriu a lâmpada elétrica, fundou a GM, que até hoje faz as turbinas dos aviões que nos mantém sobrevoando o Atlântico até chegar aqui, mesmo sem dente. Então a gente... O mais interessante dessa história agora é que ninguém soube qual é o dente que quebrou, para você ver como você é competente, né? O povo falou: qual foi o dente que quebrou? Ah, agora não consegue fazer com que você perceba isso. Ele descobriu isso, e aí olha que interessante. Ele descobriu a lâmpada elétrica, e não somente isso, ele fez outras invenções, né? Todo mundo sabe quem é Thomas Alva Edison, mas ninguém sabe o nome do idiota que pediu para ele parar. Só sabe que algum idiota pediu para ele parar. Por que eu chamo de idiota? Porque a pessoa se comporta como tal. Porque ela se sente como tal. Porque ela vê erros e não a aproximação do acerto. Acaso quando uma criança tenta andar e ao tentar cair, ela é estúpida? Acaso uma criança que está tentando ler, ao ler, gaguejar, ela é estúpida? Se você dissesse para ela: estúpida, você não sabe andar, ela andaria? Ou se ela se sentisse como tal, porque às vezes as pessoas nos dizem isso, né? Você é incompetente, você não vai dar para nada, você está pensando quem você é quem, seu desgraçado, seu infeliz, seu miserável, eu lhe mato sua peste.
São frases que as pessoas escutam na infância. Tem um então que até hoje eu queria entender, infeliz das costas ocas. Vocês já ouviram alguma coisa parecida? Eu só fui entender isso depois quando eu atendi um pneumologista do consultório. Pois olhe, curiosidade, infeliz das costas ocas, segundo o meu paciente pneumologista que eu atendi uma certa época, é o fato de que quando as pessoas morriam de tuberculose no passado, morriam de tanto tossir, e as pessoas diziam, o infeliz morreu com as costas ocas, de tanto que ele tossiu. Então era uma coisa doce dessa que as pessoas ouviam, infeliz das costas ocas, significava mais ou menos essas frases que ecoam como mantras de autodestruição da autoestima, que ficam reverberando na sua cabeça. Um dia você tem que parar e pensar, quem disse isso, apesar disso, fez o melhor que podia. Era o que tinha. Não adianta eu encontrar culpados. Não adianta eu ficar, minha mãe, meu pai não me amaram. Porque basta o dom da vida para a gente nunca mais ter como pagar um pai e uma mãe por estar aqui. Basta os séculos implorando a Deus a oportunidade de voltar à Terra para que um casal decida, com ou sem planejamento, que vai te dar essa oportunidade para a partir daí você dever eternamente. Já foi dado tudo. Não tem mais que se cobrar nada. Aí Jean-Paul Sartre vai nos dizer o seguinte a respeito dessa ideia de traumas, né? Que aí o conceito de trauma fez com que todo mundo ficasse vítima. Todo mundo é traumatizado. Não, ai como dói, porque mamãe me amou, papai me amou, não sei o quê, né? E fica lá aquela coisa desmilinguida sem acontecer nunca mais. Vítima. E aí ele vai dizer, não se pergunte o que fizeram de você. Se pergunte o que você vai fazer com o que fizeram de você. Sobrou isso? O que é que você vai fazer com isso? Está lamentando os destroços que você supõe ser? Ou vai juntar e construir uma nova base para a vida? É uma escolha pessoal que eu vou ter. Então nesse momento, quando você decidir, não vou ser mais a vítima, eu não vou ser mais aquele que apenas lamenta, eu vou autodeterminar minha existência, você começa a sair do sentimento de escassez, de que falta, de que não tenho, de que tem uma lista de faltas, coisas que eu queria ser, ter ou parecer, e começa a construir a lista da maturidade. Chama-se a lista da gratidão. A única coisa que substitui o sentimento de falta é o sentimento de gratidão. É quando você sente de forma justa, madura, observa o que tem e não o que falta. Porque o que falta, a partir de agora, é por nossa conta. Tudo que foi dado, já foi dado. Tudo que foi proporcionado, já foi proporcionado. Muita vida foi investida para que cada um de nós estivesse aqui. Muitas pessoas antes de nós tornaram o nosso caminho mais fácil. Muitas vidas, muito planejamento, muito amor, muito investimento de Deus, da espiritualidade, planejamento, carinho, tantas coisas, tantos perigos que nós nem imaginamos que ultrapassamos. Todos os dias eu percebo que Deus sabota o nosso desejo de ser infeliz. A gente faz tudo para dar errado. Aí Deus faz tudo para dar certo. É mais ou menos como aquela música que bombou no Brasil no passado, que era assim: você não vale nada, diz o mundo. Mas Deus diz, mas eu gosto de você. Há esse sentimento de menos-valia, de incompetência, de incapacidade, de não poder. Quando você se sente assim, diante de um mundo com tanta dor, com tanta angústia, num momento tão crítico da história humana, o mais crítico momento da história humana, o momento de mais profundas transformações no panorama da Terra, político, ético, étnico. Em todos os momentos, em todas as proporções, estamos em crise de crenças, de religião, de modelos, de ciência, de paradigmas, de epistemologia do saber. Tudo em crise absoluta para o novo que vai vir. Mas, obviamente, como toda crise, os perigos surgem nesse panorama e você sendo convidado por Cristo para servir, diz, mas Deus não vale nada. Eu não presto, eu sou incapaz. Eu não mereço. Quem disse? Esse discurso é cômodo, né?
Então tem que ter um certo conforto. Vítima, ninguém cobra de vítima. Ai, tô tão carregado, deu um passe em mim. Vão me ajudar? Posso não, eu tô precisando de ajuda. Deu um passe, tem gente que vem tão carregado que você resolve dar um vale de transporte, né? Nem um passe, né? É peso mesmo. Ah, eu trouxe um ônibus hoje pro centro espírita. A gente percebe, um ônibus doeu sozinho, tava só tu lá dirigindo a auto-obsessão. Aí, olha, é tão cômodo porque vítima não colabora. É verdade. Vítima é vítima. Vítima é para ser socorrida sempre. Vítima é aquela que quando você entra no centro espírita, lá com seus problemas, com sua vida tribulada e não dá boa noite, ela muda de centro. Carência enorme, compra um urso de pelúcia. Poxa, será que você não parou para pensar que a pessoa não está bem? Ela não está bem, não deu bom dia, mas a educação dela, o problema dela, não é seu, mas se você se sente carente, você acha que foi pessoal, que foi planejado. A gente vai ficar, quando eu vejo Fran, eu vou virar a cara, parece que tudo planejado para lhe provocar mal, porque você acha que o mundo gira em torno do seu ego infantil. Então você roda de centro em centro, depois muda de religião, roda, e apita, feito somente que vai. Nada, não consegue resolver. Você tá lá. Num circuito que André Luiz vai chamar na sua obra Evolução em Dois Mundos, num circuito de monoideia, ideia única, de circuito fechado, num processo auto-obsessivo. O mundo é como eu vejo. E é impressionante que as pessoas que acham-se imerecedoras do amor e que se acham incompetentes, elas dão um jeito disso acontecer. Elas sempre dão um jeito de você mostrar o seu pior lado. É incrível. Elas são tão irritantes que você se irrita com elas. Elas se colocam de um jeito que você confirma a tese, tá vendo? Aí, fez comigo. Mas você provocou. Você fez tudo para a pessoa lhe tratar mal, porque você acha que é o que você merece. Observa como tem gente que fica em relações infelizes uma encarnação inteira. Em empregos miseráveis uma vida toda. Aí diz assim, é meu karma. Onde é que está escrito isso? Livro dos Espíritos, questão 187. Fique lá, é seu karma. Não. Não é assim. Um gesto de amor cobre a multidão dos pecados. Vida infeliz é falta de amor. Mas o amor prioritário, o amor por si mesmo. Vale a pena o aviso que todos vocês já escutaram, porque eu sei que ninguém vem para aqui de navio. Né? Senhores passageiros, enquanto a nossa aeronave está taxiando, mesmo que você seja um usuário frequente de nossos voos, preste atenção aos nossos avisos de segurança. Em caso de uma inesperada despressurização da cabine, máscaras cairão. Puxe o elástico para liberar o fluxo de ar e coloque sobre a boca e sobre o nariz. E só depois ajude pessoas necessitadas. Né? Luzes de emergência se acenderão no teto e no corredor para as nossas 8 saídas de emergência. 2 na frente, 4 nas asas e 2 no final. Em caso de um pouso na água, o assento é flutuante. Embora eu nunca ouvi falar que uma pessoa sobreviveu flutuando no assento, esse aviso sempre é dado. Mas vai lá que tá lá, o bicho você pega. Né? E por aí vai. Engraçado que isso é repetido ad nauseam em todos os voos para que a gente fique sua memória. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu não posso nem amar a Deus se eu não me amo. Como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo se eu não amar a mim que vejo? Amor próprio é o maior presente que eu posso dar a mim mesmo para poder ser um trabalhador do Cristo. Mas se eu não me amo, é porque o meu conceito de amor próprio é doente. Eu só me amo se eu for perfeito, desista. Só Deus o é.
Eu só me amo se eu tiver todas as virtudes. Desista. Por aqui só Cristo teve. É exatamente como somos. Voltemos ao homem que escondeu o seu único talento. E ele podia finalmente ter argumentado assim: e se eu tivesse perdido o meu talento? O que você teria feito comigo, Senhor? O que vocês acham que ele teria feito se ele tivesse perdido um talento? Tem alguém no Evangelho que perdeu todos os talentos? Não, certo. O que aconteceria com alguém que perdesse tudo que tivesse recebido? Conhecem o filho pródigo? Pois é. Olha que interessante. Olha a imagem que Jesus vai apresentar da relação de Deus com a gente. Claro, como todas as passagens do Evangelho, cabe infinitas leituras, e por mais que a gente se desdobre, elas são muito mais ricas do que a gente pode, na nossa limitação, expressar. Mesmo assim, eu uso uma das muitas versões que eu percebo desta parábola belíssima. Eu percebo a característica psicológica, claro, por ser psicólogo, eu fico observando o sentimento interior do cara que volta para casa falido geral. Imagina que você vem para aqui tentar a vida, deu tudo errado, e você volta para o Brasil com pai e mãe pagando passagem. Imagina a sensação. Não é agradável. Então aquele jovem pega metade do que ele não tinha, porque o pai não tinha morrido, logo ele não tinha direito ainda. Ele pega uma herança indevida, mas que o pai, porque muito ama, entrega. Ele deve ter saído num cavalo muito bonito, ele era jovem, forte, filho do Senhor. Então ele estava lá, com toda a pompa e circunstância, saindo, enquanto todos os servos olhavam aquele jovem, cheio de moeda de ouro, com um corpo esbelto e um cavalo enorme, saindo para a vida. Deve ter sido o momento em que o pai olhava com a serenidade de quem entende que cada um tem que fazer as suas escolhas, do seu modo, do seu jeito, para aprender. E obviamente quando aquele jovem perde tudo que ele volta com o sentimento de tanto imerecedor da felicidade. Ele se acha tão imerecedor que ele pensa assim: eu não mereço voltar à condição de filho, mas se eu for tratado como os servos do meu pai trata, meu pai trata os servos dele, eu ainda vou estar ganhando. Vai ser lucro. Vou voltar. Mas imagina você que certamente ele voltou sem um cavalo. Ele deve ter voltado bem magro, barba por fazer, ou a cara da derrota, como a gente diz. E quando ele chega, e aí ele está lá no monte que se aproxima da casa do pai, onde tem todos os servos ao redor, o pai vê o filho distante. E aí você começa a perceber as nuances do amor de Deus revelada neste encontro. Porque quando o pai vê o filho, ele imagina que se ele descer na condição que ele está e passar diante de todos os servos até chegar em casa, ele vai ser humilhado pelos olhares das pessoas. Cada um vai olhar assim de tipo: coitado, como está voltando derrotado, acabado. Bem feito. Bem feita. Merecia pouco. Né? Alguns talvez nem reconhecessem. Sério? É ele? Não acredito. Né? Imagina a cena, gente. Imagina a cena dele voltando. O pai percebendo isso. Ele age como o salmista. Eu acho até que você estava fazendo referência a Davi no 23, né? Eu sei que tu me sondas, conheces o meu pensamento quando falta em mim palavras. Ele vai ao encontro do filho e começa a correr, o que é incomum. O pai fica e o filho vem. Mas como se tratava de um amor de Deus, ele vem ao nosso encontro. E o pai corre em direção ao filho, que é incomum na cultura judaica, seria inviável o pai correr em direção a um filho que teria saído depois de receber uma herança imerecida. Eu penso, obviamente, que quando o filho viu o pai correndo em direção a ele, pensou: meu Deus, vou apanhar já daqui. Mas se ele bater em mim, tá massa, porque vou ter a ser filho. Porque ele só vai bater no filho. Então não tá valendo. É claro que na medida em que o pai foi se aproximando, o filho teve o mesmo estranhamento da samaritana. Porque ele estava esperando o quê? Olhar de condenação. Aquela frase horrível, depois que tudo dá errado, que sua mãe disse que ia dar errado, ela fala assim:
Eu não falei pra você que é errado. Você já tá mal. Por que você não quer escutar isso? Você primeiro acolhe, depois você diz isso, tá bom, gente? Próxima vez acolhe, abraça, cuida. Aí diz assim, eu falei que ia acontecer isso. Mas agora acho que você entendeu, finalmente, por sua própria experiência. Porque eu também aprendi assim. Não é verdade? A gente acha como se a gente nunca tivesse errado também. E aí aquele filho vê aquele pai sorrindo, com os braços abertos, e aí ele entra em choque, porque o paradigma dele também é quebrado, igual a samaritana. Como assim? Você não está rindo? Como assim ele está com os braços abertos? Aí ele faz, meu Deus, ele está feliz com minha volta, eu não acredito. Ele fica tão impactado com aquilo, vai tão de encontro ao que ele tinha como expectativa do pai, que ele planeja se jogar no chão, se prostrar no chão. Aí o pai, antecipando, percebendo o movimento dele, corre mais rápido, abraça e beija o pescoço para ele não se ajoelhar. É somente isso que Deus tem pra gente, tá, gente? Mas a gente precisa aceitar. Precisa achar que merece. Fica difícil. Todo o amor que tem pra nós, se eu disser, eu não mereço isso. Porque eu sou pecador, porque eu sou viciado, porque eu sou adúltero, porque eu vejo pornografia, porque eu uso droga. Se você não se aceitar, Deus fica impedido de agir. Completamente. Até hoje, o mundo não mudou. Nenhum de nós pode atirar a primeira pedra. Até hoje, nenhum de nós pode julgar quem está do lado. Até hoje, quem julga é quem mais erra. Porque quem já nem erra tanto, esse é que não julga. Porque sabe que um dia errou. Pedro que negou, Paulo que matou Estevão. Gente, era tudo gente ruim. Era tudo complicado. Ainda pegaram uma briga quando Jesus morreu, foi crucificado. Ficaram lá disputando, vai ter, não vai ter circuncisão, não sei o que, parará, vira e mexe. E o povo ainda acha que o povo não briga no centro espírita. Meu Deus, o povo pegar na casa, tacar do caminho. O povo conviveu com Jesus, cara. E se pegaram, como é que a gente não vai? Mas a gente, como diz Paulo, tem uma meta. Olha, a meta que é interessante. Porque a meta é o seguinte, eu estabeleci uma meta. Eu posso de vez por outra desviar, mas eu tenho a meta. Aí eu volto, foco, centro, nem que eu vá por deserto, de vez em quando para volta. Tem um modelo agora. Esse modelo pauta a minha vida. Esse modelo reverbera como um farol a apontar o caminho a seguir em meio à tormenta das vidas que eu escolhi. Mas que continua me amando, continua em mim apostando e esperando o meu retorno. E quando eu voltar, festa, abraço, comemoração e beijo. Porque errou? Não. Porque aprendeu. Não é a comemoração ao erro. É a comemoração ao aprendizado. Que veio com o erro. Mas que aprendeu. Todas as imagens de Deus para conosco, passada pelo Cristo, é de acolhimento. Talvez, porque nós temos no panorama do Evangelho uma evolução conceitual de Deus, muitas vezes quando nós estamos nos sentindo menor, a gente vai lá para o Velho Testamento e pensa em Jeová. Brabo, Senhor dos Exércitos. Mas é uma evolução conceitual de Deus. Nós temos ali um Senhor de Exércitos, na descrição dos primeiros profetas. Em Davi, nós temos um pastor. Entre um general e um pastor, há uma atenuação da personalidade, né? Porque quando Davi está naquela dele, entender quem é Deus, como é Deus, qual é a vibe de Deus. Como é que hashtag nós se relaciona nesse mundo. Ele está lá pensando, aí ele pensa no mundo dele, o mundo rural, porque ele era um pastor de ovelhas. E ele usa as referências psicológicas e ancora o discurso dele em cima do que ele vivencia na prática. Porque ele era um homem rural, por isso Jesus usava vários e vários exemplos de mundo rural. Já Lucas, que era um médico, que era médico da marinha, que vivia em navios, usava exemplos
de barco, né? Porque ele pega o mundo dele para falar. Então aí ele começa a pensar assim, poxa vida, ele é um jovem que pegava as suas ovelhas e levava para os pastos. Andava até achar um pasto verdejante. Quando achava, finalmente, deixava as suas ovelhas se refestelarem, comendo toda aquela comida lá. E aí o sol escaldante da Judéia, depois, perto do meio-dia, começava a provocar um calor nas ovelhinhas. E ele, como um pastor amoroso, depois pegava aquelas ovelhinhas e levava para os riachinhos ao redor, que tinham umas águas tranquilas e rasas e frias, para as ovelhas se refrigerarem, para beberem água. Quando ficava perto do final do dia, perto de escurecer, para chegar mais rápido em casa e para poupar as ovelhas de uma longa caminhada de volta, ele ia por um atalho. Mas todo atalho, você sabe, né? É perigoso. É um atalho em que havia aproximação tão grande de duas montanhas que uma fazia sombra sobre a outra. Era um vale, com duas montanhas muito próximas. Esse vale tinha tanta sombra que só no meio-dia, quando o sol estava a pico, é que a luz entrava e ficava claro. O resto do dia uma montanha fazia sombra sobre a outra e ao mesmo tempo tinha um desfiladeiro. Mas era mais curto para voltar. E Davi, como era jovem, ele ia por esse lugar que, como era muito escuro, e era esse vale, tinha muito assalto. E obviamente as pessoas roubavam as mercadorias de quem passava e empurravam o assaltado no precipício. E a pessoa morria. O lugar ficou tão tenebroso que ganhou a fama de o Vale da Sombra e da Morte. Mesmo assim, Davi passava com as ovelhas dele para poupar no caminho de volta. E então Davi teve o famoso insight. Ah, então é isso. O Senhor, Ele é o meu pastor. Ele estava partindo da experiência dele. Ele irá me levar para águas, para pastos verdejantes, e depois irá refrigerar a minha alma em águas tranquilas. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Aí tem a parte que muita gente estranha, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pô, Davi estava tão bonito, até depois do lado. Os pastos verdejantes, as águas tranquilas, passando pelo vale da sombra da morte, mas tu estás comigo, amém! Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Como assim, Davi? A vara e o cajado consolam a criatura. Pastor de ovelhas tem que andar com o cajado e com a vara. O cajado para ficar apoiado durante todo o dia, porque ele não senta, fica em pé, observando para onde cada ovelha vai. E lembre, quando uma se perde, ele deixa todas as outras e vai em direção aqui. Se perdeu, mais uma imagem de como Deus não desiste da gente. E aí, se a ovelha está chegando perto do precipício para cair, o que é que o pastor que tem uma vara e um cajado faz? Pega os dois, puxa de volta. O que é que a ovelha acha? Que foi punida. Não é isso? Se seu filho está com um prego em direção ao interruptor, você fica sentado, meu amor, faça isso. Se você empurrar este prego, vai sofrer uma carga de 220 volts. Vai carbonizar. Vai desencarnar. É isso que você diz? Você desesperadamente corre e puxa a criança. E o que ela faz na frequência? Chora. Ela sentiu que foi o quê? Ela achou que foi agredida. Mas você fez o quê? Salvou. Pois bem, quando a gente está prestes a cair no buraco, o pastor puxa a gente de volta. Às vezes isso é um pouco violento, mas é necessário. Temos todo um conjunto de imagens do amor de Deus, do acolhimento dele, do quanto ele nos ama, mas parece que isso nada serve quando a gente não se ama, né? Nada disso vai lá dentro e convence a gente de que a gente é amado. O que tem faltado? Quem convenceu você a não se amar? O que aconteceu para que você ache que não merece ser feliz? Por que você está se sabotando a esse ponto? A essa altura, não foi mais o que fizeram. Depois de 18 anos, gente, é o que a gente está fazendo. Não tem mais culpados. Só temos nós mesmos. A nossa própria consciência,
a nossa própria autoacusação, a nossa própria indiferença para conosco mesmo. Por isso é preciso se aceitar como se é. Tem uma poesia de Fernando Pessoa, em homenagem a meus queridos compatriotas de coração portugueses, que ele vai falar sobre nunca vi ninguém que tivesse levado porrada na vida. Todos os meus amigos são deuses, todos são felizes, todos são capazes, todo mundo dá certo na vida. Será que não tem gente normal nesse mundo? E agora, ele disse isso antes do Instagram e do Facebook. Porque agora é que o povo é feliz, meu amigo. Quer ser feliz? Veja 15 minutos de timeline para saber o que é felicidade. Estou aqui, estou comendo tal coisa, estou em tal canto, estou fulano. Tchau, 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 tchau. 14 minutos depois, uma universidade da Alemanha detectou que 14 minutos depois de você fazer assim na timeline dos seus amigos de Facebook e de Instagram, você começa a desenvolver depressão. Começa aqui? Desenvolver depressão. Porque é tudo que você não tem, não é, não faz e não está. É a vida da Matrix sobre a Matrix. A ilusão sobre a ilusão. Pessoas postam a felicidade absoluta e você olha e pensa, tá vendo, eu só tenho um talento. Depois eu vou enterrar o meu. O foco é que se você percebe assim, cada um tem o seu talento. Cada um cumpre o seu papel na orquestração do universo. De tal modo que temos uma partitura e um regente. Assim, a única forma de eu tocar meu instrumento é olhar para a partitura para me dizer qual a melodia e ao regente para me dizer o compasso. Não importa que instrumento eu estou tocando, a orquestra só funciona quando todos estão em harmonia. Vocês já foram, né? A apresentação de orquestra. É muito lindo. Ontem eu vi um homem tocando sanfona. Música clássica numa sanfona. Até comprei o CD dele, não foi, Valdo? Filmei ele tudo. Aí você imagina o tempo que passou, os ensaios, quanto desafinado foi até afinar. Com certeza ele aprendeu por um motivo. Ele olhava só para o regente, para a partitura e para o instrumento dele. Isso chama-se partitura. Qual é a nossa partitura? O Evangelho do Cristo. Quem é o regente? O próprio Cristo. Qual é o meu instrumento? Não importa, cada um sabe qual é o seu dom. Quando é que eu sofro? Quando eu quero tocar meu instrumento, paro de olhar a partitura, paro de olhar para o regente e digo, mas ele tem um violino e eu não. Pronto, começou a dor. Vocês assistiram o filme O Todo-Poderoso? Com Jim Carrey. Ele era um comediante, jornalista de ponta e queria ser o apresentador e comentarista do telejornal, o âncora. Passa a vida toda revoltado, imaginando que um dia ele será naquele lugar, o cara se aposenta e o cara não contrata ele, ele fica revoltado, briga com Deus e Deus resolve então, na figura de Morgan Freeman, dar a ele o cargo temporário de Deus para que ele então realizasse o mundo conforme ele imaginava e foi um caos total, como vocês devem lembrar. Até que finalmente ele desiste de ser Deus e aí ele percebe que Deus tinha feito ele daquele jeito. O melhor que eu tenho para o mundo é ser eu mesmo. Cada um é o que é. Sempre é ridículo quando você imita o outro. Cada um é único. Gente, cada um tem um jeito de ser. E cada um contribui do seu jeito. Cada um contribui com o seu talento. Isso é tão óbvio. Mas a gente fica olhando para o lado, para o outro. Olha para si e vê que contribuição pode ter. Ah, mas tem os espalas. Verdade, tem. Tem vários? Os espalas. O que é isso? Então, o espala é o seguinte. Estou aqui numa orquestra sinfônica. Eu sou o regente. Tem um monte de instrumentistas. Mas tem um que é tão bom. Mas ele é tão bom que tem um momento da peça que ele toca só. Chama-se o espala. Aquele violinista que fica em pé. A orquestra para e ele faz um solo. Tem gente assim. Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Mahatma Gandhi. Aí a gente não inveja.
a gente baba de admiração. Mas tem quem inveja. Ah, mas aí tá doentinho. Tá doente. Ou seja, tá mais doentinho que a gente. Né? Que nós tá doentinho também, ele também tá doentinho, mas a esperança é que como ele é tão amado por Deus quanto eu sou, como você é, então ele também vai ter a oportunidade de um dia não só parar de invejar, como um dia tocar sua própria melodia única como espala. No momento em que ele aceitasse o próprio instrumento, a aprender a tocá-lo com tanta maestria que um dia Deus diga: filho, toca para todo mundo ouvir. Porque é engraçado, quando chega nessa condição, não tem mais ego para sentir orgulho. Você não toca para chamar atenção, você toca para cumprir uma missão. Você não toca para ser aplaudido, você toca para consolar. Você entende que não se vem para ser servido, se vem para servir. Aí não tem mais ego. Não está mais preocupado se estão ou não olhando para você. Você não toca para os outros, você toca para Deus. Lembra da matriz na poesia? Às vezes você dá o seu melhor para o mundo e o mundo devolve o pior. Mas dê o seu melhor assim mesmo. Às vezes você levanta alguém e logo depois essa pessoa te derruba. Mas levanta assim mesmo. Às vezes você perdoa alguém e a pessoa não te perdoa, mas perdoa assim mesmo. E ela elenca um conjunto de ações que você dá o melhor e recebe do mundo o pior. E ela insiste, mas faça assim mesmo. E no final ela explica o que o salmista que compôs o Salmo 100 também diz. No final diz: porque isso nunca foi entre vocês e os homens. Isso sempre foi, sempre será entre você e Deus. Eu não toco para os homens, eu toco para Deus. E aí o salmista no Salmo 100, esse é um autor desconhecido, ninguém sabe quem compôs esse salmo, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servi a Deus com alegria, se apresentando para Ele cantando. Aí você pode perguntar: para que tudo isso? Ele diz no final: por quê? Porque Deus é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade dura de geração em geração. Por isso, porque tem um Deus bom, porque Ele me ama como eu sou, porque eu tenho que me amar como eu sou, eu tenho que aprender a ser feliz, eu tenho que construir o meu melhor, eu tenho que construir as etapas da minha felicidade. É interessante que Joana de Anjos, na obra O Ser Consciente, falando sobre esse sentimento de lucidez e de autoanálise que a gente tem que ter para a construção desse amor próprio, ela vai nos dizer o seguinte: somente consegue essa lucidez quem se autoanalisa. E para isso, ela oferece 3 critérios interessantes. A pessoa nem se julga, nem se justifica, nem se culpa. Apenas se descobre. Olha só a regra, gente. A pessoa nem se julga, nem se justifica, nem se culpa. Apenas se descobre. Quer um exemplo disso, bem claro? Assim, o exemplo disso aqui, que a gente consideraria o protótipo da conversão de uma alma. Saulo de Tarso. Vamos entender o psiquismo do cara. Entra na vibe de Saulo. Saulo, judeu, doutor da lei, ao mesmo tempo um cidadão cosmopolita, porque era romano, certo? Ele era um cara top. Porque agora a gente não diz mais fabuloso, maravilhoso, esplendoroso, diz top, né? Ele era um cara top. Então estava lá Saulo de Tarso top na Judéia. Ele era um judeu com conhecimento da Torá. Aos 12 anos, aquele jovem tinha decorado os 5 livros do Pentateuco e fez o seu bar mitzvah, colocou o kippá e recitou os 5 livros da Torá. Ele fazia parte de um povo que esperava há séculos o Messias. Ele, seus pais, seus avós, todos os seus ancestrais cantaram hinos na expectativa da vinda do Messias. Ele foi discípulo de um homem lúcido e bom chamado Gamaliel. Ele passou a vida também, como o teu povo, esperando o Messias. Esse Messias veio. Ele não só não reconheceu o cara, como matava quem tinha percebido que Jesus era ele. Estava ele, mais uma vez, com a sua vontade
firme de manter a sua fé salva, indo, né, à condição de mais um a ser matado, a ser morto, indo à caminhada, né, e ele encontra com quem? Com Jesus. Obviamente que bastou a vibração de Jesus. A vibração de Jesus. E ele cai do... Não tinha cavalo. E cavalo não aguenta o deserto. Ele cai do camelo, é pior, é mais alto. Foi a queda. Dava para escrever o filme. A queda, né? Na verdade, a queda é um documentário sobre Adolf Hitler, mas a queda de Paulo do camelo. Literalmente caiu do camelo. Mas olha só, não foi só a queda física, gente. Porque quando ele ouviu aquela Saulo, Saulo, por que me persegues? E imediatamente ele percebeu que era Jesus. Assim, imagina, pela vibração da voz. Ele deve ter pensado assim: olha, se Saulo fosse um cara como o Joana está escrevendo aqui, que se culpa, que se justifica e que se julga, tinha acontecido nada ali, gente. Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha dito assim: Jesus, se aparta de mim, eu não mereço sua presença, eu sou um completo idiota, vamos combinar. Que eu passei a vida inteira te esperando, cara. E eu não percebi que tu era tu. Como assim? Cara, eu sou doido. Sai, não mereço. Eu não mereço a sua presença. Ele não podia sentir isso? Podia, o que era isso? Culpa. Tá vendo que culpa não ajuda? Só paralisa você. Ele fez isso? Não, mas ele podia ter feito a segunda opção psicológica. Justificativa. Ah, Jesus, mas vamos combinar, você me enganou. Porque eu estava esperando um Senhor dos Exércitos descendo em sua honra e sua glória. Aí, velho, tu nasce junto de um jumento, um estábulo. Como assim? Os sinais vieram trocados. Você não me ajudou, não pôs legenda, velho. Ele se justificou? Ele se culpou? O que é que ele perguntou? Já parou para pensar o psicológico disso? Sabe o que ele está dizendo? É o seguinte: tá bom, beleza, entendi. Estava fazendo tudo errado até aqui, como é que eu ajeito isso? Não vou perder mais um segundo sem te servir. Não vou perder um segundo me culpando. Eu não vou perder um segundo me justificando. Agora eu quero agir. Muito bem. E a resposta foi uma receita de bolo? Jesus deu uma receita de bolo para Paulo? Que ele podia ter dado, podia. Ele podia ter dito assim: ah, já que você está perguntando, mas é o seguinte, esse nome Saulo, eu queria que você mudasse, porque assim eu tenho uma missão para você, mas como cosmopolita e tal, porque o pessoal quer que fique lá na Judéia, e isso tem que espalhar pelo mundo, feito uma franquia do McDonald's, em todo canto. E eu percebi que você tem uma personalidade diferente, arrojada, você fala vários idiomas, você é cosmopolita, você é um CEO. E eu estou te chamando para administrar as franquias que você vai abrir. Serão igrejas. Você vai em cada cidade abrir essas igrejas, vai ficar lá 1 ano, 2, fortalecer a galera, deixar todo mundo tá top. Aí você vai para outro canto, para outra igreja, mas o pessoal vai desandar. Aí quando o pessoal começar a desandar, tu começa a escrever umas cartinhas reorientando a galera. Não tem WhatsApp, não tem e-mail, não tem Facebook. Você escreve no lombo do jumento, a cartinha vai, o povo lê. Por que vocês estão rindo? Foi assim mesmo. Não foi assim? Aí o povo vai ler as cartas, e eita, Paulo está dizendo que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada seria. Eita, vamos voltar a amar, gente, é o amor, é o amor. Desculpa quem pensava que foi Renato Russo que escreveu. Não foi. Desculpa a decepção da MPB. Aí você vai fazer, mas você não vai ser fácil não. Você vai ser apedrejado, você vai ser preso, você vai ser humilhado, vai passar fome. Sua família vai lhe desonrar, vai ser perseguido. Você vai ser tripudiado. E finalmente você vai para Roma. Na época vai ter um cara chamado Nero, ele vai ter um surto psicótico, tocar fogo na cidade. O ibope dele vai cair desgraçadamente, ele vai fazer como os políticos de um país que eu ainda vou fundar, vai culpar a oposição. E neste dia, quem está lá? Você! E
Guilherme manda cortar a sua cabeça. Topa, Paulo! Que Paulo podia fazer? Cara, foi bom te conhecer. Eu já sei que você é você. Sei que você é o cara. Eu vou voltar pra Judéia. A gente continua devagar. Não. Tem receita de bolo? Entra na cidade e tudo mais lhe será dito. Paulo foi agora como? Por fé. Porque o povo chega no centro espírita, aí diz assim, eu estou passando por um processo obsessivo. Coloca meu nome na mediúnica. É exatamente assim. E é verdade, tá realmente precisando. Não ria não. Você vai, coloca o nome lá, né? Os mentores espirituais, eles são muito caridosos, muito carinhosos. Então eles não comunicam nem ao médium o que de fato está acontecendo. Porque talvez o médium não tenha maturidade de entender a dinâmica daquela vida. E apenas diz, nós estamos cuidando deste irmão. Diga ele que tenha paciência e calma. Que Deus está agindo na vida dele. Apenas peça para o irmão fazer mais o evangelho na vida. Aí a criatura volta para o centro aí. O que é que disseram? Disseram que você está sendo cuidado, orientado, e tenha calma, tenha paciência e faça mais o evangelho. Oxe, só isso. É ou não é? Aí você repete, escuta só, meu irmão. Você está sendo amado, orientado, ajudado, passará, faça mais o evangelho na sua vida. Eu estou fazendo 3 dias. Meu irmão, repito, não é ler mais o evangelho. Para de ler, meu irmão, para de ler, não lê mais não, calma, não lê mais. Pega uma página e viva ela, uma que seja, viva a página, tá? Página 1, prolegômero, tá lá. Viva o evangelho. Porque é um gesto de amor. Porque você quer que resolvam por você. Com essa coisa da terceirização, estão querendo terceirizar a evolução. Eu já percebi. Vamos terceirizar, alguém vai fazer por mim. Não é? Assim como se o céu que vai me ajudar a fazer minha parte. Ah, esse processo é um processo de entrega, de concepção de mim mesmo, de se aceitar como se é, sem se julgar, sem se justificar, e não pequeis mais, aprimorando-se sem cessar. Mas aí tem coisa que eu mudo e tem coisa que eu não mudo. E a dinâmica? A dinâmica, Joana oferece com um conceito muito revolucionário para a psicologia, chamado de resignação dinâmica. O que seria uma resignação dinâmica? Seria uma aceitação temporária de uma condição que eu não posso mudar hoje, mas que eu começo hoje as condições para mudar amanhã. Eu aceito que para hoje não dá para mudar muito tal ponto da minha vida, do meu relacionamento, mas hoje eu começo uma mudança para ser diferente. É por isso que eu gostava muito de cantar a música da Vítima, né? Que é a música linda, poética, que diz assim: quando eu fui ferido, vi tudo mudar, as verdades que eu sabia. Não é uma poesia, ó. Só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, estou mudo, estou mudado, à meia-noite, à meia-luz. Olha, a vítima. Ai, como dói. Sozinho no meu quarto. E finalmente, quando você amadurece, você começa a pensar que você anda devagar porque já tive pressa. Mas leve esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, eu mais feliz, quem sabe, porque levo a certeza de que muito pouco eu sei, que eu nada sei. E finalmente a frase que diz tudo, né, da música, que segundo Almir Sater, foi uma psicografia. Ele mesmo diz no vídeo do YouTube que foi uma psicografia. Porque cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Ouça todo dia e diga para você como um mantra: eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. Se vocês estão aqui, não importa que país vocês estão, se vocês vieram para cá, eu queria
dizer uma coisa que talvez vocês não gostem. Engana-se quem pensa como espírito que veio aqui para usufruir de países mais organizados, mais seguros. Vocês estão aqui com a única missão de trazer o evangelho que destruíram no passado. As circunstâncias materiais dadas favoráveis é tão somente e apenas para que vocês tenham o suficiente para servir a Deus. Não se acomodem na zona de conforto do primeiro mundo material, mas moralmente caído. Não se acostumem com as plantas e as estações que são bem marcadas, esquecendo que as emoções estão destruídas. Não se enganem com a estética mais ariana e talvez aparentemente, segundo esses padrões, mais bonita, mas de almas sedentas do Evangelho. Nós estamos aqui, eu agora só temporariamente, que eu volto para o Brasil amanhã. Eu volto amanhã com 2 dentes suíços. Mas na esperança de que nós possamos ter nessa manhã e tarde juntos, fortalecido nossas convicções, fortalecido a nossa alegria de estarmos desta feita no velho continente, sob a égide de uma nova bandeira. Se no passado nós empunhamos alguma bandeira que não foi do Cristo, agora é diferente. Jeová Nissi, em hebraico, significa o Senhor, é a minha bandeira. Essa é a nossa bandeira. É isso que nós devemos empunhar. O cotidiano faz parte, todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem que ralar, trabalhar, relacionamentos, todo mundo tem. Não é diferente para você nem para mim, faz parte. E é aí exatamente onde se cumpre o maior papel do Evangelho. São as almas mais necessárias de serem resgatadas, que estão próximas a nós. A começar pela nossa própria alma, que está dentro deste corpinho que habita. Que Deus abençoe ricamente vocês.